Neste vídeo, vamos abordar a mensuração inicial de inventários. Os inventários devem ser mensurados inicialmente pelo custo. A fórmula do custo, a única prevista para a mensuração inicial, compreende três parcelas: o custo de compra, os custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no local e na sua condição atuais. A forma como o custo é determinado depende da natureza dos inventários. Por exemplo, o custo de uma matéria-prima ou de uma mercadoria inclui apenas o custo suportado com a compra dessa matéria ou dessa mercadoria e, eventualmente, outros custos incorridos para a colocar no seu local e na sua condição atuais. Já o custo de um produto acabado inclui não apenas o custo de compra das matérias que foram consumidas, mas também os custos de conversão ou de transformação, assim como outros custos incorridos para colocar o produto acabado no seu local e na sua condição atuais. Analisando os custos de compra, se considerarmos a aquisição de peças de roupa por um retalhista do setor têxtil, os custos de compra incluem o preço de compra das peças ao fornecedor, adicionado dos direitos de importação, admitindo que a empresa os adquiriu no estrangeiro, dos impostos não recuperáveis, nomeadamente impostos sobre o consumo, dos custos de transporte, o frete marítimo, aéreo ou terrestre, alguns custos de manuseamento e outros custos diretamente atribuíveis à sua aquisição. Mas nesta parcela são deduzidos descontos comerciais e abatimentos que seriam eventualmente concedidos se o número de peças de roupa adquiridas fosse numa quantidade significativa. Salienta-se também que o preço de compra a incluir no custo dos inventários é o preço de compra em condições normais de crédito. No caso da entidade efetuar o pagamento antecipado, usufruindo de um desconto financeiro, este não pode ser deduzido na determinação do custo dos inventários. Deve sim ser reconhecido como um rendimento de natureza financeira. Se a entidade efetuar o pagamento postecipado, a diferença entre a quantia paga e aquela que seria exigível em condições normais de crédito deve ser reconhecida como um gasto financeiro durante o período do financiamento. Decompondo agora os custos de conversão ou de transformação e admitindo-se para o caso a indústria do calçado, estes incluem os custos diretos, as matérias-primas como o couro, os materiais como a cola e o custo com a mão de obra direta, mas também custos indiretos variáveis, como a eletricidade, e custos indiretos fixos, como a depreciação do edifício da fábrica ou das máquinas de costura. Contudo, os custos indiretos fixos devem ser imputados aos produtos em função da capacidade normal das instalações de produção, entendida como a produção que se espera atingir em média durante uma quantidade significativa de temporadas. No designado sistema de custeio racional, os custos fixos unitários a incorporar a cada unidade produzida obtêm-se pela divisão dos custos fixos totais pela capacidade normal das instalações de produção. E o valor dos custos fixos a imputar às unidades produzidas durante o período resultará da multiplicação do custo fixo unitário por essas unidades produzidas. Assim, assumindo que a quantidade real produzida é inferior à capacidade normal, só uma parte dos custos fixos será imputada às unidades produzidas. O restante será reconhecido como gasto do período. Este sistema tem a virtude das unidades produzidas não serem oneradas pelo facto da entidade não se encontrar a explorar de modo eficiente a sua capacidade normal de produção. Os custos fixos imputados a cada unidade de produção não são aumentados em períodos de baixa produção ou de instalações ociosas. No entanto,
Quando acontece o contrário, ou seja, em períodos de produção anormalmente alta, os custos fixos imputados a cada unidade de produção devem ser ajustados de modo a não mensurar os inventários acima do custo. Finalmente, os outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atuais incluem, por exemplo, custos de empréstimos obtidos imputáveis a ativos, ou seja, custos de empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de inventários, admitindo que estes levam necessariamente um período significativo de tempo até ficarem prontos para venda. Este caso acontece, por exemplo, quando uma empresa constrói imóveis para venda. Salientamos ainda que, regra geral, os custos de armazenagem não podem ser incluídos no custo dos inventários. Só é admitida a inclusão dos custos de armazenagem quando estes são essenciais ao processo de produção, o que se verifica, por exemplo, no caso da indústria alimentar com a conservação da carne ou do leite em ambiente controlado e esterilizado. Por razões relacionadas com a materialidade e com a ponderação da relação custo-benefício, é admitido o uso de técnicas alternativas para determinar o custo dos inventários, nomeadamente o método do custo padrão e o método do retalho, desde que os resultados se aproximem do custo. Pelo método do custo padrão, os inventários são mensurados pelo custo unitário de produção pré-determinado, o custo padrão, que tem em conta os níveis normais de consumo de cada um dos componentes do custo de produção. Esta técnica é especialmente útil nas entidades que apresentam um processo de produção complexo, tendo de suportar custos elevados para obter custos reais de produção. No caso do método do retalho, o custo dos inventários obtém-se pela redução ao valor de venda da percentagem apropriada da margem bruta. Este método pode ser utilizado por entidades cujo referencial de preço seja o preço de venda ao público, com uma vasta gama de produtos de baixo valor agregado e de rotação muito elevada, em que os retalhistas de produtos alimentares são um bom exemplo. Para mais informações sobre este tema, consulte o site do Accounting Institute.